abra por gentileza em Mateus capítulo 1 e vamos ler a partir do verso de número 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite, libere a tua palavra para impactar a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. É importante esse momento em que você libera o seu espírito, libera o seu coração, para que a palavra de Deus possa penetrar, para que toda fortaleza do diabo que amarra e prende a mente possa ser liberada, para que você possa receber a palavra de Deus na sua revelação. Amém, amados? O tema da nossa palavra hoje é a importância do pai na família. Como é importante um pai numa família, não é mesmo? E o personagem que escolhemos hoje para falar é um personagem não muito pregado, mas uma pessoa importantíssima na vida de Jesus. Uma pessoa importante na vida do Senhor Jesus. É interessante isso, não é? O Senhor é interessante para todas as pessoas, mas uma pessoa se torna interessante para a sua vida, e essa pessoa chama-se José. José foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo do Senhor Jesus, porque Deus entende que a família precisa ser completa. Deus entende que a família precisa ter o pai, a mãe, para que dê suporte aos filhos, né? E o pai tem um papel fundamental na família, que é trazer a direção, trazer o equilíbrio, proteger a família, suprir a família. Então o pai tem um papel extremamente importante na vida da família. E hoje nós queremos destacar essa mensagem para os pais, para os homens, para você que é chefe da sua casa, que é o cabeça da sua casa, que foi levantado por Deus para direcionar o seu lar. Amém? Deus te deu um lar, como deu a Adão. E Deus então na sua palavra diz: olha, é para você cuidar, é para você lavrar. Esse lar
é para você proteger. Que coisa extraordinária, não é? Como a Bíblia se repete desde o seu início. Família não é diferente, desde o início é assim, e sempre será assim, enquanto existir família na terra. E quando estivermos lá no novo céu e na nova terra, seremos uma grande família também, porque o projeto de Deus, o plano de Deus é a família. E uma das coisas que ganhou o meu coração nessa igreja é que ela abraçou essa visão de família, a visão bíblica, a visão que está no coração de Deus. E a ênfase de Deus é família, a ênfase da igreja é família, a ênfase da catedral da família é a família. O projeto de Deus para o homem. Amém, amados? Que coisa extraordinária. O Senhor Jesus, Ele precisaria ter um lar. Naquele momento o anjo apareceu a Maria e ela se surpreendeu. E ele disse: olha, o poder do Altíssimo te revestirá. E você conceberá e dará à luz a um filho. E chamá-lo-ão pelo nome de Jesus. Então ela recebe aquela revelação, o poder do Altíssimo a envolve, e a humanidade de Jesus é gerada no ventre de Maria. E Deus começa então a agir. José estava namorando com Maria, estavam noivos, prestes ao casamento, e de repente ele descobre que Maria ficou grávida. Maria está grávida. E a palavra diz aqui nesse texto que José era um homem justo, um homem responsável, um homem respeitável, um homem que mesmo diante de uma situação difícil, sabia admirar e respeitar, mesmo quando alguém falha na visão dele. Maria certamente ficou com alguém que está grávida. Eu não sei o que está acontecendo. E ele intentou deixá-la secretamente. Mas o homem de Deus, ele não fica sem uma resposta de Deus. O justo, ele é abençoado pelo Senhor, por mais difíceis que sejam as situações que venham sobre a sua vida, mas o Senhor sempre o guiará, sempre o dirigirá, sempre o iluminará, sempre mostrará o caminho para você perseguir. E foi o que aconteceu com José. O Senhor envia um anjo, fala: José, faz isso não. Você vai ser papai, José. Mas você vai ser papai daquele que vai ser o Salvador de Israel. Você vai ser papai daquele que vai ser o seu próprio Salvador. Que coisa extraordinária. José, você é privilegiado. Faça isso não. Assuma Maria. Hoje mesmo, concretize sua aliança com ela. Leve-a para a sua casa. Forme o seu lar. Espere a criança nascer. Não toque em Maria enquanto a criança não nascer. E você vai cuidar dessa criança. Porque essa criança, ela vai salvar o seu povo. Essa criança é o enviado do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse maravilhoso Deus, homem, estava sendo gerado ali.
porque Ele já existia na eternidade, porque Ele já era antes de todas as coisas. Ele era o Cristo, Ele era o Filho amado do Pai, mas agora estava tomando a forma humana, porque era a única forma, a única maneira de Deus libertar, de Deus curar, de Deus salvar a humanidade. Não havia outra forma. E Deus então escolhe José para ser o pai adotivo de Jesus. Que papel importante na vida de um homem. Já imaginou você, papai? Você vai ser papai do seu Senhor. Você vai ser papai do seu Deus. Você vai ser papai do seu Salvador, do seu protetor. Que honra! E às vezes eu fico pensando, por que a gente não prega mais sobre José? Nos meus 41 anos de fé cristã, é a segunda vez que eu prego sobre José. Não é interessante? Quando você olha no YouTube, você quase não vê palavras sobre José. E quão importante é esse personagem, e quão importante é a sua figura paterna no lar. Não é mesmo? Deus sabia da importância da figura paterna na família, por isso Ele escolheu José para ser o pai adotivo do seu filho. Pai é importante ou não, irmãos? Pai é a figura central do lar. Pai é a referência, é o responsável pelo lar. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei do pastor Salmo. Lembrei da história que ele conta, não é? E que todos conhecem, da figura do seu pai, da importância do seu pai para o lar. E quando ele perdeu essa pessoa tão importante, como o seu lar desestruturou, tomou outro rumo. Então, como é importante, amados, a figura de um pai numa família. É extremamente importante. Mulher, valorize o seu marido. Mulher, valorize o pai dos seus filhos. Valorize aquele que é o líder da sua casa. Valorize aquele que é o supridor da sua casa. Valorize aquele que é o protetor da sua casa. Quando na casa tem um homem, os malandros passam longe, sim ou não? O cara vai passando na rua como quem não quer nada, aí você sai lá na garagem. E o cara? Presença masculina, presença do homem, faz a diferença. Amém? É importante a figura de um pai na família. O pai, ele indica o caminho a percorrer. O pai, ele recebe a direção de Deus para sua casa, para sua família. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem. Então a mulher, ela é suprida, amparada, abençoada, protegida pelo marido. Deus o Pai fala a Cristo, Cristo fala ao marido, o marido fala à mulher. É assim que Paulo nos ensina. Sim ou não? Não sou eu que estou criando essa regra. Mas para que isso? Para sermos abençoados, protegidos, amparados. O nome Jesus era muito comum entre os judeus. E os nomes não vinham com sobrenome. Era muito comum o nome, só um nome. Não havia sobrenome. O cego, Bartimeu. Jesus de Nazaré. Às vezes o nome era associado à cidade.
Jesus, o carpinteiro. Às vezes o nome era associado à profissão, né? Jesus, o filho de José e Maria. O nome associado à cidade, a pessoas, a profissão. E esse era o nome do Senhor Jesus. Jesus, verdadeiramente homem, porém, verdadeiramente Deus. Estou escrevendo um livro sobre isso, pastor Sal me permite. Final do mês, agora vamos estar lançando um livro, Verdadeiro Deus. Nesse livro nós tratamos exatamente sobre isso, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É maravilhoso conhecer o Senhor Jesus. É maravilhoso ter intimidade com Ele. Uma das coisas mais extraordinárias da nossa vida, irmãos, é que Jesus não é uma religião. Jesus não é uma ideologia, uma filosofia. Jesus é uma pessoa real. O Evangelho não são letras. O Evangelho chama-se Senhor Jesus. O Evangelho é vida. Não é a letra que entra na sua mente, é um Espírito Santo de poder que entra dentro de você e faz a diferença em você e faz você vir aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos e todos os dias que tem reunião. Você se sente incomodado e não consegue ficar sem vir, por mais cansado que você esteja, por mais exausto que você esteja, mas você sente falta dessa pessoa, você sente falta dessa presença, você sente falta dessa adoração, você sente falta desse louvor, porque uma pessoa viva age dentro do seu espírito, age dentro do seu coração, e essa pessoa te move, e te comove, e te leva a ir ao encontro dele, porque ele te atrai, ele te atrai. Todo aplauso é para Ele, toda glória é para Ele, porque tudo é dEle e para Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Certamente Deus escolheu um homem íntegro para fazer parte da vida de seu filho. Deus escolheu você para ser pai dos seus filhos, porque os seus filhos são importantes para Deus. Deus tem um projeto para os seus filhos, e um projeto grandioso, e por isso Ele escolheu você para ser o pai dos seus filhos, para cuidar dos seus filhos, para suprir os seus filhos, para proteger os seus filhos. Sinta-se privilegiado, papai. Essa noite a palavra está direcionada mais para o papai, mas não deixa de ser para toda a família, porque Deus fala de todas as formas. Mas senti hoje que Deus queria dar uma palavra diretamente aos homens, aos pais, mostrando o valor e a importância que eles têm na família. Eu quero destacar aqui, então, já que tenho mais alguns minutos, 3 características de José, o pai adotivo de Jesus. Primeira coisa, ele era temente a Deus. Sabe por que ele foi escolhido? Porque ele era temente a Deus. Segunda característica, ele era responsável. Deus quer que nós pais sejamos pais responsáveis. Já viram aquele lar que tem um pai irresponsável, descuidado, à toa, como dizem alguns ou algumas mulheres? Como é terrível, como é um desastre ter um homem
irresponsável em casa. Creio que tem algum irmão ouvindo aí. Terceira característica, pai obediente a Deus. A terceira característica, obediência a Deus, submissão, rendição a Deus. Como é importante essas três características. E José tinha essas três características. Por isso que quando você lê em Mateus capítulo 1 diz, e José, homem justo. Jó foi o homem mais justo da sua geração. E na geração de José, o Senhor encontrou um homem justo também. E disse, esse homem vai ser o pai adotivo do meu filho. Então o Senhor não escolhe um lar aleatoriamente. O Senhor escolhe um lar para trazer o seu filho. Um lar especial. Um lar que tem uma mulher piedosa, maravilhosa, temente a Deus. E um lar que tem um pai temente a Deus, obediente à palavra de Deus, submisso ao Senhor. Que coisa maravilhosa. São características tremendas. A primeira característica que marcou a vida de José foi o temor e sua vida de adoração a Deus. Ele tinha temor do Senhor. Ele adorava o Senhor. Ele não perdia nenhuma das três principais festas judaicas. Festa da Páscoa, lá estava José, Maria, Jesus e os demais filhos. Alguns podem não concordar com isso, mas a Bíblia diz, e eu repito o que a Bíblia diz, com os seus demais filhos, e iam para a festa da Páscoa. Havia a festa dos tabernáculos, e lá estava José com a sua família. A festa de Pentecostes, as três principais festas judaicas, e lá estavam eles, adorando, levando a sua oferta ao altar, erguendo suas mãos e adorando o seu Deus. Amém? Uma família temente a Deus. Lá em 2 Crônicas, não precisa abrir, 2 Crônicas 8:13 diz assim, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas suas luas novas e nas solenidades, 3 vezes ao ano, na festa dos pães ázimos, da Páscoa, na festa das semanas, festa de Pentecostes, né? E nas festas das tendas, que é a festa dos tabernáculos. Então havia uma recomendação, segundo a lei de Moisés, que todo judeu deveria prestigiar essas 3 festas da nação, de adoração ao Senhor, esse ajuntamento de toda a congregação. Havia uma conclamação de toda a congregação para estarem ali, adorando o Senhor. E lá eles estavam. O pai responsável leva a sua família para a igreja. O pai responsável, ele faz a campanha da família na quarta-feira. O pai responsável vem no próximo mês, nas 5 quartas-feiras do mês de abril. Pastor Alain Brizotti vai estar aqui ministrando sobre família. O livro que ele escreveu, qual é o nome, pastor? Minha família, meu maior tesouro. E você, como pai responsável, e você que está nos assistindo aí, que faz parte da Catedral da Família, que esteve aqui domingo, você também está convocado para estar aqui, né, pastor Salmo? Para estar aqui participando durante todo o mês de abril, na quarta-feira, para abençoar a sua família.
Amém, amados? Por ter tanta intimidade com Deus, o Senhor visitou 3 vezes José para orientar sobre o futuro. Quando você teme a Deus, quando você anda na direção de Deus, Deus começa a te revelar as coisas. Deus começa a dar a direção para a sua casa, para a sua família. Nas maiores dificuldades que você enfrente, por maiores que sejam os problemas que você esteja atravessando, você é um servo de Deus, você é um adorador, você é um filho de Deus, e Ele está cuidando de você, e Ele vai direcionar a sua vida, Ele vai direcionar a sua família. E foi assim que o Senhor fez com José. Em toda a trajetória da sua família, lá estava o Senhor revelando, protegendo o filho especial de José, seu filho adotivo. No primeiro sonho, um anjo lhe diz para assumir Maria, foi o que citamos, né? No segundo sonho, um anjo lhe ordena fugir para o Egito com a esposa, para proteger a criança, porque Herodes queria matá-lo. Então foge para o Egito. A direção de Deus para a família. Deus é assim, Ele direciona quando você o busca. E lá estava José, Maria, Jesus lá no Egito. Herodes morre. E o anjo vai e diz, olha, pode voltar. Herodes morreu. Aquele que perseguia a criança já não existe mais. Retornem. E eles então retornaram para Nazaré, onde Jesus foi criado ali como o filho do carpinteiro de Nazaré. Ser pai temente a Deus é ter uma vida de oração. Papai, Deus quer que você tenha uma vida de oração. Ter uma vida de oração, é interessante que Paulo diz assim, orai sem cessar. Está lá o versículo. Como alguém, no mundo conturbado de hoje, vai orar sem cessar? Eu aprendi a orar sem cessar. Sabe por que nós aprendemos a orar sem cessar e oramos o dia todo e às vezes quando estamos cochilando? Porque você tem dentro de você alguém chamado Espírito Santo de Deus. Você tem uma pessoa maravilhosa dentro de você. Você tem uma unção poderosa dentro de você. Você tem um poder que te conduz. Você tem um poder que te dirige. E esse poder está como um vulcão dentro de você, fumegando e dizendo, ore. Está difícil, busque. Está doente, ore. Está com problema, ore. Não tem dinheiro, ore. Perdeu o emprego, ore. Tem um bom emprego, dê graças. Louve ao Senhor. Você não consegue ficar sem fazer nada quando você tem o Espírito Santo dentro de você. Por isso Paulo diz, orai sem cessar, tenha comunhão plena com esse Espírito sempre, e você não vai conseguir ficar sem orar. Você espontaneamente, naturalmente, vai orar. Porque as coisas de Deus, elas são assim, irmãos. Não é como uma religião, que às vezes tem que 3 vezes ao dia, pôr um tapete no chão e ficar ali alguns minutos. Você ora onde você está, no elevador, no trabalho, numa reunião, no trânsito. Você está orando em comunhão com Deus, porque Ele está como um vulcão dentro de você, há um poder dentro de você, há uma unção dentro de você que te faz falar com Deus. É espontâneo.
Não tem que forçar nada. Não tem que dizer, tem que orar 6 horas da manhã na oração de Davi. Venha! É importante a reunião da igreja. Mas você vai orar durante todo o dia. Começa na oração de Davi e passa o dia todo na comunhão, na oração. Aqui você se incendeia. E uma labareda vai caminhar pelas avenidas de Goiânia. Amém? É assim que acontece naturalmente. A vida cristã, ela flui naturalmente. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém? O nosso Deus é um Deus dinâmico. O nosso Deus é um Deus cheio de vida, cheio de graça. Ele não é uma religião. Pai responsável. Como é importante ter um pai responsável na família. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José se destaca pela sua responsabilidade. Ele era também responsável. O imperador César Augusto baixou um decreto para que houvesse um censo em todo o império. E José, como era de Belém, teria que ir a Belém. Ele morava em Nazaré, mas era de Belém. E a profecia bíblica dizia, e tu, Belém de Judá, bendita és entre todas de Israel. Amém? Porque em ti nascerá o Salvador. Irmãos, 500 anos depois dessa profecia, 500. César Augusto baixa um decreto. Deus manipulando a história. É sempre assim. E vai continuar sendo assim. A igreja gloriosa, sim, é gloriosa e vai ser arrebatada gloriosamente para o céu. Porque Ele está cuidando da igreja. Tem problemas? Tem. Líderes têm problemas? Tem. Vamos se ajustar com Deus. A igreja é gloriosa. O projeto de Deus é glorioso. Ninguém pode deter a obra de Deus. Amém? É como aquele hino que eu gosto de cantar também. Ninguém detém, é obra santa. Amém? Então José vai com Maria para Belém. O que acontece? A criança nasce lá. Porque ele era um pai responsável. Ele não só se submetia à ação de Deus e à vontade de Deus, mas ele também se submetia às autoridades, obedecia às leis do seu país e do império. O homem justo, ele se submete. Mas as leis são injustas. Vou falar não. Me perdoe, eu ia falar algo, mas eu me privei de falar. José era um homem trabalhador e ensinou a sua profissão ao seu filho. Por quê? Porque era um homem responsável. Responsável. Ele ensinou a profissão ao seu filho. Um pai responsável cuida dos seus filhos. Um pai responsável cuida do futuro dos seus filhos. Um pai responsável investe nos seus filhos. Tudo o que é possível investir. Amém, amados? E José era esse homem.
de acordo com a sua simplicidade e com a vida humilde que ele tinha, ele investiu no homem Jesus. Lhe ensinou a profissão, tanto que lhe chamavam de o carpinteiro de Nazaré. Não é este aí o carpinteiro de Nazaré? Que ressuscita mortos, que faz tantos milagres, que abre os olhos aos cegos, que puxa a língua dos mudos, que faz os aleijados saltarem. É maravilhoso, falar de Jesus é bom demais. O exemplo de um pai responsável ensina muito mais do que as suas palavras. Um pai responsável, ele ensina mais do que as suas palavras. Um pai responsável cuida dos seus filhos. Ensina o caminho reto aos seus filhos. Meu filho provavelmente esteja aí, nos vendo. E vou dar um exemplo. Nós morávamos em Araguaína, moramos lá 3 anos. Tínhamos uma loja de móveis. E ele era o entregador. Ele dirigia a caminhonete para fazer as entregas. E na porta da loja, ele vai dar ré e bate no carro de um bancário. E quebra o para-choque. E ele vem e fala: pai, olha, eu bati ali no carro, mas o homem não viu, e eu consegui sair e está tudo bem. Eu falei: não está tudo bem. Você vai procurá-lo e vai dizer para ele que você bateu no carro dele, arrebentou o para-choque, e que é para ele levar para a oficina e trazer a conta para você pagar. E eu vou descontar no seu salário. E ele: pai, mas de forma alguma, ainda mais descontar no meu salário. Eu falei: vem cá. Você já pensou se fosse o seu carro, você um carro novo, o do rapaz é novo, e de repente você bate no carro, aliás, alguém bate no seu carro, aí a pessoa vem e fala: olha, eu bati no seu carro, te dei um prejuízo, mas você pode mandar arrumar e trazer a conta que eu vou pagar. Como você se sentiria? Você tem razão. Então vai lá, ele trabalha naquele banco ali, ó, HSBC. Eu conheço ele, vai lá e fala para ele que você bateu no carro dele, que é para consertar, trazer a conta para a gente pagar. E eu vou descontar de você. Ele nunca esqueceu disso, irmãos. Isso aconteceu em 2003. E ficou o exemplo para ele, como tantos outros ficaram. Então o pai, ele mostra o caminho para o seu filho. O pai direciona o seu filho. Na sua trajetória com os seus filhos, acontecerão coisas marcantes que os seus filhos levarão para toda a vida. Que você tem que deixar marcas nos seus filhos. Eles têm de se lembrar de você, né? No futuro, quando o Senhor te levar, eles vão se lembrar de você com muito amor e carinho, e vão dizer: olha, eu sou essa pessoa porque o meu pai me ensinou. Meu pai me direcionou. Meu pai me mostrou o caminho a percorrer. Amém, amados? Terceira e última característica: a obediência. Obedeceu à lei de Moisés, levando Jesus para ser circuncidado ao 8º dia de seu nascimento. José cumpria a lei de Deus. E levou Jesus ao templo para ser consagrado ao Senhor no 8º dia do seu nascimento, como dizia a lei. Obediente ao Senhor. E quando ele chega ali no templo, havia ali um homem chamado Simeão. Lembram? Simeão vai na direção daquela criança, levanta aquela criança e diz assim: olha, Senhor, ele tinha quase 100 anos, pode me levar agora.
Porque eu vejo a salvação de Israel. Porque eu seguro em meus braços aquele que é o meu Senhor, aquele que é o meu Salvador. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque José era um servo obediente ao Senhor. E as coisas iam acontecendo na sua vida de uma maneira maravilhosa, extraordinária. Como Deus é maravilhoso. Amém? Eu sou fascinado pela Bíblia. Eu amo a Bíblia. Eu tenho Bíblia na sala, eu tenho Bíblia no quarto, eu tenho Bíblia no sofá, eu tenho umas 12 Bíblias. Eu espalho Bíblia para todo lado, e minha esposa fica catando. E, por favor, põe no escritório. Porque sempre que eu tenho um tempinho ali, sempre que é possível, sempre que eu vejo a Bíblia, eu corro para a Bíblia. Eu estou num ambiente, eu vejo a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Porque a Bíblia é fascinante, ela é maravilhosa, ela revela uma pessoa especial para nós. Leia a Bíblia. Faça o compromisso de ler a Bíblia este ano. Quando o pai é obediente a Deus e ensina o temor do Senhor aos seus filhos, eles, por sua vez, serão obedientes aos seus pais. Você quer que os seus filhos sejam obedientes? Submissos a você? Seja um homem temente a Deus. Dê bons exemplos para eles. Ame-os verdadeiramente. E eles se sentirão constrangidos quando você falar com eles. O meu neto, eu tenho um neto que ele veio para a nossa casa há 1 ano de idade. E há 3 meses ele mudou, foi morar com a mãe. Ficou 15 anos conosco. Esse ano ele completa 16 anos. E sabe qual foi a maior ausência que ele sentiu? Qual a maior dificuldade que ele sentiu? É porque nós orávamos todos os dias às 10 horas da noite, juntos. 10 horas, videogame ligado, eu falava, desliga o videogame e vamos orar. E nós 3, eu, ele e a avó, íamos ter aquele momento de oração. Estou terminando aqui. Falei, já falei uma vez com você, não vou falar a segunda. Vou dormir e você vai ficar sem a oração. E ele, estou terminando. De repente ele já desligava, porque ele não queria dormir sem a oração. E ele mudou. E eu fui visitá-lo lá em São Luís de Montes Belos. E percebi que ele estava um pouco triste. Você não está gostando daqui, não está gostando do colégio, o que está acontecendo com você? Você está sentindo falta da nossa oração, né? Sim, vovô, estou sentindo falta da sua oração. Aquela oração das 10 horas está fazendo falta. Então vamos fazer o seguinte: 10 horas da noite você desliga o videogame e me liga. Você vai me ligar, você vai desligar o videogame e você vai me ligar. E eu vou orar com você todos os dias. Aí ele me liga todos os dias. 10 horas da noite o telefone toca. Teve um dia na semana passada que não tocou. Mas eu também não liguei. E deixei ele sentir falta. Quando foi no dia seguinte, 10 horas em ponto, o telefone tocou. E nós oramos. Então, meus irmãos, eu estou dando esse exemplo para você, para mostrar o seguinte: aquilo que você fizer para o seu filho, para o seu neto, vai fazer marcas nele. Ele não vai conseguir ficar sem a sua oração. Ele não vai conseguir ficar ausente de você. Ele não vai conseguir se submeter e amar você, se você verdadeiramente cuidar dele. Amém, irmãos? São princípios práticos. Eu não estou aqui dizendo uma teoria para você. Eu estou aqui falando de algo que a gente pratica em casa.
e dando exemplos simples, porém práticos, que norteiam uma família. Exemplos que fazem diferença na nossa casa. Amém? Tenho 3 minutos ainda. Nossos filhos são um presente de Deus para nós. Você recebe seu filho como um presente de Deus para você, amém? Mas além dele ser um presente para você, Deus tem um propósito para a vida deles. Amém? É aí onde você entra, para ajudar a cumprir o propósito de Deus para a vida e para a família dos seus filhos. É aí que entra o papel do pai, é aí que entra o papel da mãe, é aí que a família precisa estar unida, buscando a Deus quarta-feira, buscando a Deus domingo. Meus irmãos, eu durante quase 20 anos participei de uma denominação, não vou dizer o nome, que nós tínhamos culto de segunda a segunda, e eu pregava quase todos os dias, e a igreja reunia quase todos os dias, incansavelmente. Sabia que às vezes eu sinto falta, e às vezes eu penso assim, não, hoje é segunda, não, hoje não tem culto. Hoje é sexta, não, hoje não tem culto. Porque eu sinto falta ainda. 2 cultos por semana, quarta e domingo. E nós muitas vezes somos negligentes. Gostei da palavra da pastora domingo, né? Galeria lotada. A igreja lotada. Todo mundo presente para comer o pão e o vinho. Mas e o restante do mês? Será que vai continuar comendo pão e vinho? Pão e vinho só tem aqui quarta-feira, domingo, escola dominical, aí tem pão e vinho. Como Melquisedeque veio saudar Abraão com pão e vinho, e ele adorou e deu o dízimo. Quando não havia lei, a lei de Moisés foi estabelecida quase 500 anos depois, onde se estabeleceu o dízimo. Ele voluntariamente, generosamente, amorosamente, liberalmente, tudo mente, né? Agradecido ao Senhor, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, pão e vinho só tem aqui quarta-feira e domingo. Participe. Supra a sua família, proteja a sua família. Só na igreja nós conseguimos fazer isso. Só na igreja.